Para a aula de hoje, eu já estou com o meu canvas aberto, ele é 120 por 120 pixels, ainda continuo com o meu grid aqui 16 por 16, e a gente vai fazer agora os personagens, ainda assim, fazendo a cabeça, fazendo só o cabelo, o olho, trabalhando ele olhando para a esquerda ou direita, um pouquinho a boca, usando menos cores, por exemplo, em vez de 3 cores para a pele, para o rosto, a gente vai usar duas para o olho, duas para o cabelo e assim por diante. Primeiro, retomando um pouquinho na parte do olho, a gente vai fazer um olho nesse formato aqui, ó. A gente faz primeiro a parte aqui dos cílios, que geralmente para esse tamanho que a gente vai utilizar, são 3 pixels em cima, e acrescenta um em cada ponta aqui, ó, dando um total de 5. Fez isso aqui, você já tem os seus cílios aqui pronto, certo? A partir daqui, a gente coloca 2 pixels para fazer a bolinha em preto do olho. E a gente pega aqui uma cor para estar utilizando aqui ao redor. Então, por exemplo, eu vou fazer um L aqui para pegar essa cor do olho. Pegar uma cor mais escura e colocar para dentro aqui para ele dar uma certa sombrinha. A parte em branco, mesma coisa, ela vai seguir o tamanho aqui do seu olho. E uma cor um pouco mais escura, pode ser cinza ou um tom de azul, para fazer essa sombra também que tem aí dos cílios do personagem. Aí o que acontece? Fez o olho, viu que ele está meio esticado, que é, no caso aqui eu achei ele muito grande, eu vou ampliar mais um pixel aqui para o lado e vou descer um aqui, que é como se fosse esse olho aqui, ó, que a gente tem de anime, que ele puxa a curva em cima, tem os cílios aqui do lado e ele fecha aqui. Então isso daqui, no tamanho de pixel que a gente está usando, ele é representado por essa pontinha aqui, seria essa. E o restante também aqui na parte interna. Voltando aqui, se o personagem fosse ficar de frente, eu só precisaria ter esse olho aqui, olhando para frente. Ele aqui lado a lado, deixando sempre o espaçamento de um olho entre eles, no mínimo. Mas claro, você pode aumentar um pouco, dependendo do tamanho aqui do seu personagem, ou tentar diminuir, o que eu não recomendo, sempre deixar o de 1 já é o ideal. Primeiro ele de frente, depois a gente vai praticar fazendo ele olhando para outras direções. Então ele de frente já tem ali o olho, já está bem bonitinho, tudo tranquilo. Pegar a cor que vai servir para a cor do personagem. Vou só fechar essa parte do olho, talvez fique mais fácil para vocês, se vocês fecharem aqui o quadrado. Dessa maneira, notem que eu não ultrapassei a linha aqui do olho. E aqui para fazer a parte de baixo, eu costumo fazer sempre com a curva, não só embaixo como em cima, a mão livre. Sempre curvando aqui manual e ajustando, como eu passei na aula anterior. Mas talvez também, para facilitar, vocês podem pegar e ir deixando um pixel faltando do lado. Na próxima linha a mesma coisa. E na de baixo eu já coloco 2. Isso vai fazendo ele criar a curva. Quando a gente faz retas e curvas, a gente costuma fazer ou a mão livre e vem ajustando, caso vocês já tenham uma prática. Ou vocês tentam sempre, na hora de fazer a curva, coloca os pixels, por exemplo, cria 3 numa sequência, depois 2, sequência de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4. Pode ver que ele vai fazendo uma curva conforme você aumenta a quantidade de pixels. Isso serve também para a gente fazer aqui no rosto. Então eu tenho aqui, ó, 1 de novo, 2, e aqui eu já fecho devido ao tamanho do rosto. Se fosse maior, eu colocaria 2, depois com 3, e por final fecharia. Se você quiser ele mais pontudo, aí você aumenta a frequência dos pixels únicos aqui, ó. Você aumenta ele para baixo. Então ficaria 2, 1, e depois a gente faz ele para o outro lado. Com 2 também, e aqui você já poderia fechar. Mas para o nosso caso aqui, apenas um pixel aqui, mais um embaixo, 2 e fecha. Aqui ele já vai dar o formato certinho para a gente. Se ainda assim você achar que ele está com a cabeça meio achatada, meio estranha, você pode descer um pixel a mais e fechar ele aqui, ó.
Fez a parte simétrica aqui embaixo. Em cima, apesar de eu já ter comentado para vocês que eu faço qualquer formato, depois eu lanço o cabelo em cima. Se vocês quiserem fazer a mesma coisa que foi feita embaixo, vocês podem também. Faz um pixel para cima aqui, ó. Caso eu tenho 3, né? Aqui a parte do olho. Tira um de cada lado. Mais uma vez um de cada lado. Depois 2 de cada lado. É igual em cima e embaixo. A diferença é que em cima tem uma linha a mais aqui, ó. Que geralmente os personagens, né? Eles têm um pouco mais de crânio aqui, ó. Vou até aumentar mais uma. Isso aqui não vai vir um cabelo exatamente nessa linha da cabeça. Você não vai preencher o cabelo só até aqui. Quando a gente faz personagem, principalmente estilo de anime, que é o que eu tenho mais focado aqui, ele tem mais volume no cabelo. Então a gente vai fazer ele vindo mais para cima. Para o primeiro cabelo, vamos fazer algo bem simples. Vou pegar aqui a cor marrom. A gente vai fazer isso aqui, ó. Eu vou dividir essa parte aqui do meio, fazendo meio que uma franjinha para cá. Pintar aqui dentro, já para facilitar. A mesma coisa do outro lado, só que um pouquinho menor. Certo? A olho mesmo, aqui vocês aplicam o que eu mostrei aqui do rosto embaixo, para a questão da curva, ó. Notem que aqui tem 2 pixels, aqui ele tem 2 pixels e aqui tem 1. Isso aqui faz uma curva mais perfeita. E aqui, ó, ele está mais longo, que é como se essa parte fosse essa aqui, ó. Pode ver que ele está mais longo, 2 pixels, 1 pixel, e aqui que seria 2, o mesmo que esse, ele é mais longo. Domino essa parte, vocês já vão estar bem tranquilos para fazer essas curvas. Fiz essa parte interna, não vou fazer a orelha. Vou colocar mais volume aqui em cima, ó, vou aumentar mais a cabeça do personagem. Só mudar a cor de fundo para uma mais clara, para vocês verem melhor. Ó, a gente vai ajustar aqui em cima. Deixando igual dos dois lados, por enquanto, o personagem está de frente. E vai descer aqui, ó. A gente faz a curva e desce até aqui. Nessa parte, em vez de deixar reto, vou deixar uma leve curva também aqui para o final do cabelo. Certo? Fiz aqui, ó, para a direita, certinho, ó, a curvinha. E agora também para a esquerda. Vocês podem aplicar o mesmo princípio que foi feito no rosto, de deixar de 2 em 2, depois diminuir para 1, até fazer as retas ali. Lembrando, não é muito legal deixar essas retas muito grandes aqui, então a gente vai ajustar igual está no lado esquerdo, deixando um pouquinho mais para cima, para ficar uma leve curva aqui no cabelo. Na sequência aqui, agora que eu tenho o formato do cabelo, a gente vai adicionar uma segunda cor. Nesse nós não vamos usar 3 cores nem no cabelo nem no rosto, vamos trabalhar só com 2 para ficar mais simples. Hoje nós faremos o seguinte: primeiro, a sombra do rosto. Eu tenho aqui a cor da pele do personagem, vou subir um único tom aqui na paleta de cores. Vou colocar somente nos cantos aqui. Por exemplo, se o cabelo está aqui, a sombra vai vir para baixo. Então, apenas aonde tem os cantinhos aqui, eu vou colocar um pixel. Certo? Claro que só assim ele não funciona muito bem. Então vocês têm que imaginar o seguinte: até onde vocês acham que vai a sombra desse cabelo. Então você vai aumentando até onde você acha que ele deve fazer sombra. Sempre a olho, sempre vendo se está tudo certinho, se vai dar bom ou se não. Depois, quando adicionar a sombra do cabelo, isso aqui pode ser alterado, porque ele vai afetar a sombra aqui do rosto. A sombra que a gente coloca aqui na parte do queixo, das bochechas, é um pixel só, nas áreas mais internas. Para ele dar esse formato, dá como se fosse a sombrinha que ele faz quando o rosto vai aparecer na parte de trás. Já mudando para o cabelo, um tom acima, um tom mais escuro, onde a gente vai fazer a parte de trás aqui do cabelo. Essa parte é a da frente, então a de trás a gente só coloca um tom mais escuro aqui, ó. Ó, dá até para alterar o rosto, se for o caso. E deixar aqui com a linha reta.
Ó, ficou melhor assim. Essa mesma cor eu vou usar para fazer essa parte aqui do cabelo. Como funciona essa parte da frente? Nessa parte aqui do topo, imaginem que você tem essa franja aqui, ó, que ele completa realmente o círculo de ponta a ponta. Então você tem essa franja, você tem essa ponta inteira e ela desce até aqui para fazer a curva do cabelo. Só que a franja a gente não deixa ela linkada dessa maneira, não faz nem sentido, fica muito estranho. Então a gente só pega e tira essa parte do topo, para deixar só as entradas aqui. Acrescenta somente o contorno aqui, dessa parte do cabelo. Que aí você tem a mecha já separadinha aqui do cabelo que você fez em cima. Do lado aqui, como ele está bem fininho, dá até para ajustar e você colocar uma divisória aqui, ó. Tanto desse lado, quanto do outro. Você começa a ter um nível maior de detalhe, por mais que você esteja usando somente duas cores. Nessa parte aqui, ele já está interessante, já está meio que, vamos dizer, pronto, nesse estilo. Mas assim como eu mostrei na aula anterior, só tirar meu grid ali. Vamos colocar ele do lado, fazer uma cópia. E nessa cópia a gente vai fazer algumas alterações. Por exemplo, outras formas que eu poderia ajustar esse personagem. Eu posso pegar e colocar a sombra só nessa parte interna maior aqui, ó. A mesma coisa do outro lado. Ele vai dar um visual um pouquinho diferente, você consegue ver mais a parte interna aqui do personagem. Fazer mais uma cópia dele. Vou tirar essa mesh aqui. Vou deixar ele com a metade aqui, já na cor, como se fosse uma sombra. E aqui, em vez de deixar só a linha, eu também vou sombrear, deixar ele mais para dentro, como se fossem as linhas mais grossas aqui. E na parte de cima, colocar um pouquinho também. Dando um visual um pouquinho diferente, ó. Dá pra ver que é o mesmo formato, do mesmo personagem, mas fazendo esses toques aqui, ele dá um visual um pouco diferente. Então vai depender muito do resultado que você está buscando. E claro, vou pegar esse aqui por exemplo. Se você quiser ajustar o cabelo, você não precisa refazer o personagem inteiro. Você pode só pegar ele aqui e mexer no cabelo para fazer um cabelo diferente, um cabelo maior. Ou até mesmo mudar a cor dele e ir vendo qual fica melhor do seu personagem. Se você não estiver fazendo a cópia de um personagem existente, estiver criando o seu próprio, isso aqui ajuda bastante. Você faz a base do primeiro e depois você faz testes para ir vendo como eles vão ficando. Aqui, por exemplo, eu posso fechar direto aqui a franja, fazer as linhas dela, que usando a mesma base você acaba criando um outro penteado para o personagem. A linha em cima. Mesma base, mesmo personagem, usando as mesmas cores. Agora aqui, ó, eu vou fazer agora o rosto olhando para o lado. Ainda assim, a gente usou poucas cores aqui, né, para personalizar, mas vale destacar também que usando essas mesmas bases aqui, antes de mais nada, vocês podem praticar já colocar a boca, que é aquele pontinho. Vocês podem praticar fazer aquela boca mais aberta. Colocar um sorriso. Tentar colocar ele de ladinho também funciona. Uma outra é aquele sorriso que mostra os dentes. Que esse é interessante deixar a última linha de baixo sem contorno, que a gente pode fazer isso aqui. E colocar os dentes ali. Ou só a parte de baixo, ou você pode fazer também
colocando a parte de cima. E a parte de baixo, às vezes fica estranho aqui, né? Fica parecendo umas bocas diferenciadas, não vou fazer exatamente o que. Mas a gente pode acrescentar algumas cores aqui também, para esses casos. Colocando mais escuro na parte de baixo. Acrescentando um tom de cor no personagem. Enquanto alguns a gente fez com poucas cores, esse a gente pode detalhar mais para ver como ficaria. Então, colocar a cor mais escura aqui, para a área mais interna. Das linhas aqui também. E claro, pegar um tom mais claro para fazer o brilho aqui da cabeça. No caso aqui no cabelo. Detalhe, esse brilho ele serve para poder dar a curvatura que a gente usa dessa parte aqui, ó, do crânio do personagem, para você ter uma noção de onde ele começa a fazer a curva. Então esse brilho ele não entra na parte aqui do olho, nem a parte aqui dos cílios, e sim da testa ou um pouquinho mais para cima. Claro que você pode fazer brilho do lado, se você quiser, do cabelo, sem problema nenhum, mas não esse da curva. Raramente ele vai encaixar certinho nas partes mais abaixo. E temos variações para fazer esse brilho também. Não precisa ser só a linha reta, vocês podem deixar ele mais largo aqui nas pontas, e vai afinando conforme ele vai chegando no meio aqui do personagem. Como também vocês podem pegar e colocar só algumas bolinhas. Só uns pontinhos aqui. Então é ir testando, tem várias maneiras de colocar e de ir ajustando. Só achei que ficou meio estranha essa boca, mas dá nada. Então, depois dessa parte aqui, né, uma prática rápida, juntando tudo que a gente viu na aula anterior, foi mais um resumão para vocês terem uma ideia de como fazer as paradas. A gente vai fazer o seguinte, só voltar meu grid aqui para me orientar. Pegando aqui o personagem, agora a gente vai mudar a orientação. De frente ele fica um pouco estranho, dependendo do cabelo que você está fazendo, fica às vezes até mais difícil para quem está começando. E de lado, ele pode ficar mais fácil para fazer principalmente o cabelo, que muita gente tem dificuldade em fazer o cabelo. Mas aí ele pode gerar uma dificuldade no ângulo aqui do olho. Então a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer aqui a parte do olho, né? Para ele ficar de lado. Esse mesmo olho, então a gente vai pegar até ele de base aqui, ó. É ideal sempre refazer, caso vocês não tenham decorado ainda como fazer. Mas eu já tenho aqui, ó, o mesmo olho, e quando a gente faz ele de lado, vou deixar aqui para mostrar um comparativo. Deixei 3 de espaço aqui, então ali é ele de frente. Quando você faz ele de lado, vou fazer olhando para a esquerda, a gente diminui aqui o tamanho desse olho. Eu vou tirar 2 pixels aqui. Não é uma medida exata, não vai ser sempre 2 pixels. A gente faz o seguinte. Eu diminuo essa parte de cima, essa daqui. Ele acaba ficando praticamente a metade. Essa de baixo também, ó. Mesma coisa. Mantenho essa aqui em preto, que é a direção do olho. Ela que vai definir a direção do olhar do seu personagem. A cor eu mantenho só aqui embaixo, como ela está de lado, você não consegue ver essa parte aqui, né? Essa daqui, ficando do outro lado. Então ele fica mais ou menos assim. E a parte em branco eu mantenho. Tirando aqui o zoom, vocês já conseguem ver mais ou menos como ele vai ficando a direção do olhar. Então aqui, ó, ele já fica olhando para o lado certinho, só com essa leve alteração. Colocar ele do lado aqui agora. O formato do rosto, ele segue o mesmo padrão. A gente vai pegar a cor. Eu não vou pegar daqui de fora. Isso aqui ele gera um espaço maior. Um lado que você não consegue visualizar quando alguém está de lado. Então vocês vão pegar a partir no máximo desse pixel aqui ou deste da cor. É algo que tem que ser testado. Eu deixo geralmente um pontinho ali. E depois eu faço aquele padrão. Vocês podem ter uma linha aqui, vem até essa parte do rosto, ó, igual a gente fez lá em cima. Aqui segue padrão.
Daí vocês tiram um pixel. De cada lado. Tira 2 pixels. E ele fica mais certinho. Notem que toda essa curvatura aqui está jogada para a direita, onde sobrou um pixel aqui à esquerda, e ele já passa a impressão que o personagem está de lado. Como vai funcionar? Você vai pegar uma cor mais escura, colocar a sua sombra normal, igual a gente fez nessas partes aqui, ó. Seguindo aqui a curva. E nessa parte aqui, geralmente ele vai ficar a orelha do seu personagem. Ela fica um pouquinho para trás. Claro que depende se você está fazendo esse rosto um pouquinho mais fino, né, mais achatado, ou mais para baixo. Mas ele vai ficar um pouquinho aqui para a direita. Claro que o cabelo vai cobrir, então a gente faz algo bem simples ali, só para ter uma marcação. E faz o formato aqui, básico, da parte de cima da cabeça. Só para você ter uma orientação na hora de jogar aqui o cabelo. A partir daqui, a gente vai só lançar o cabelo do personagem. Não estamos fazendo exatamente na mesma proporção aqui do de cima. Podem ver que eu fiz o rosto um pouco mais, um pouco menor, principalmente na parte de baixo. Mas nada impede de vocês aumentarem para manter a mesma medida. Vou fazer o mesmo cabelo. Pegar até aqui as mesmas cores. Vou fazer esse primeiro aqui, que a gente fez a curvinha em cima. Dividiu aqui no meio. Puxando dessa parte aqui, ó. Quando ele está de frente, a gente puxa quase do meio, certinho aqui do olho. Como ele está de lado, essa parte aqui ele vai cobrir mais ainda do que cobria aqui no personagem de frente. Então ele cobre todo esse espaço. E já para o outro lado ele fica menorzinho, que é a visão que a gente tem. É a parte que a gente consegue enxergar desse cabelo. Não tem problema ele pegar um pouco em cima do olho. Qualquer coisa depois a gente pega e dá uma ajustada. Como esse aqui a gente não colocou para aparecer a orelha, aqui a gente vai colocar ele para passar na frente. Mas essa parte aqui é interessante ter a orelha para a gente poder ter uma noção de até onde vai o cabelo. Que ele vai passar um pouquinho aqui. A gente ajusta ali. E ele vai vir com... Vou fazer essa curvinha aqui, ó. Então ele vai descer. Ter a curvinha aqui do cabelo. Lembrando para evitar todas aquelas retas muito grandes aqui. Aqui tá bem ok. E aqui, ó. Notem que aqui ele aparece um pedaço maior, porque está de lado. Aqui ele é mais fino. E nessa parte aqui, que está vazia, vai ser exatamente essas sombras aqui. Que é a parte de trás do cabelo. Então a gente preenche com ela. E aqui também. Pegamos aqui a sombra que a gente usou no rosto, né? A segunda cor aqui mais escura. Fazemos o mesmo procedimento aqui na parte de cima. Aqui ficou um pouquinho maior, porque o cabelo faz um pouquinho mais de sombra. E usando a cor aqui mais escura, a gente vai completar essas partes do cabelo. Da mesma forma que aqui, ó, a gente puxou a mecha lá de baixo e subiu até aqui em cima, onde ele formaria aquela franja. Aqui nós fazemos a mesma coisa. Então ele vai subir a partir daqui, que é da divisão do cabelo. A franja, nesse caso, ela está nesse ângulo aqui. Só que a gente faz ela com a cor mais escura. Ela vem até aqui. Ajustar só um pouco da sombra. E o formato. Prontinho. Daqui a gente já tem eles de base, já olhando para o lado, já com o rosto certinho, igual a gente fez quando a gente estava fazendo de frente. Na sequência, fazer igual a gente fez ali em cima. Vou só tirar esse olho aqui.
colocar aqui algumas versões. Para a gente fazer algumas variações. Primeiro, a variação de cabelo, onde a gente pode preencher mais aqui. Puxar também mechas aqui, é opcional. Lembrando, cuidado para não deixar sempre diagonais e acabar fazendo uma reta em vez de uma curva. Do outro lado ele não cabe para fazer a curva inteira, mas talvez funcione vocês pegarem só um pouquinho do lado aqui para puxar esse detalhe. Aqui em cima, colocar alguns pixels para ele dar meio que uma sombrinha só nos cantos. Lembrando, não é contorno assim, para contornar o personagem, é só na parte que tem os cantos mesmo. E os cantos maiores a gente coloca 2, gerando assim uma versão um pouquinho diferente. Aqui onde foi feita a curva. Nesse outro, vou até copiar desse aqui mesmo. Se for acrescentar mais um tom de cor, tom mais escuro para o cabelo, onde a gente coloca sempre nas partes internas. Ele não é predominante, não é contorno. Do outro lado também. Aqui, ó, quando eu tenho sequência e eu não tenho de 2 em 2 para fazer igual a gente fez aqui em cima, para colocar no mais próximo aqui do canto, vocês podem só colocar, por exemplo, um aqui, pula o espaço, coloca um, ou de repente 2 no meio, ou os 2 nas pontas. Vocês vão colocando e visualizando no tamanho original qual que vai ficando melhor. Porque às vezes ele dá um brilho, às vezes ele dá só uma sequência de um outro ponto que você tinha colocado antes, no caso esse mais escuro aqui. Às vezes você nota a necessidade de tirar esses pontos mais escuros que você inseriu. Então você tem que ir testando, tira o zoom e vai vendo qual opção fica melhor. Vou deixar ele assim. E agora a cor da pele que a gente vai colocar um tom acima também, inserindo mais escuro sempre nos cantos. Uma outra coisa que pode ser feita aqui também, em vez de colocar a sombra só nessa parte dos cantos do cabelo, você pode colocar uma sombra que vem até essa parte aqui do rosto. Ele dá uma sensação de profundidade aqui do lado também, no seu personagem. Notem que ele vai ficando mais circular, como se o brilho estivesse pegando mais nessa parte e o restante está sendo feito sombra devido ao cabelo ou da iluminação em si. Para esse de baixo aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente, aonde eu vou deixar a cor mais forte, pegando inteiro aqui o formato. Essa aqui é a mesma cor que a gente colocou interna, aqui da sombra. Daí eu vou fazer aquela preenchimento colocando a sombra da metade para baixo. Aqui ele mesclando, ele começa no tom mais escuro e vai ficando mais claro. E aqui a gente vai só colocar um pouquinho da sombra em cima para fazer meio que uma divisória aqui, ó. Separar as mechas. Cor mais escura nos cantos também. Gerando assim um outro estilo aqui pra gente. Daqui, assim como a gente fez na parte de cima, né, que a gente colocou as bocas, a gente vai colocar aqui também. Como está de lado, vai mudar um pouquinho o formato que a gente vai fazer. Em vez de usar a mesma cor que eu coloquei aqui da pele, é ideal geralmente a gente usar, quando a gente está usando esses tons mais claros, usar o rosa aqui para representar a boca do personagem. Por exemplo,
segue aquele mesmo padrão de ter só o quadradinho aqui, um pontinho do lado, pode ser até um pontinho mais escuro, para você ter aqui o formato da boca do personagem. Para facilitar até a visualização quando está só a cabeça aqui, deixa a cor mais escura embaixo. Aquele mesmo esquema do personagem fazendo o bico, que são só os 2 pixels. Como ele está de lado, facilita bastante você colocar meio que um sorriso. Talvez até um pouco mais para baixo. Que aí separa, fica mais certinho. Só tomem cuidado com o tamanho que vocês estão usando. E aquela mesma que a gente usou também encaixa aqui, ó, que aparece os dentes do personagem. Uma outra coisa é que os personagens eles estão sem nariz. Vou usar esse aqui de exemplo. Para esse personagem a gente não coloca nariz em cima deles, mas dá para fazer o nariz ou você colocando só um pontinho, deixar nesse aqui, ou colocando 2 muitas vezes para cá ou para o outro lado, vai depender muito do personagem ou aonde você está colocando o nariz. Ou você pode fazer ele usando as sombras, que aí já seria esse preenchimento aqui de cima, onde você preenche com a sombra. O nariz viria mais ou menos nessa parte. E nós teríamos a boca, que é só essa linha aqui, ó, essa linha reta. Mas a gente usa só a cor da sombra para detalhar isso. Essa sombra ela engana um pouco, porque você não tem exatamente um nariz desenhado. Mas ela implica que ali tem um nariz, devido à sombra em si. Que você vê a boca aqui, vê um formato aqui, que pode ser considerado como o nariz do personagem. Se essa cor não ficar muito legal, por estar muito próxima, né, só de sombra, você pode pegar o próximo tom e na parte mais escura você sobe um pouco a cor para terminar o restante da boca ou para fazer uma sombra mais interna. Essa parte de fazer o rosto em si com as sombras, a gente vai ver mais detalhado mais à frente, onde a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de cores, ainda assim no personagem desse tamanho, fazendo os pixels como se fossem os rostos do The King of Fighters, que a gente consegue ver a expressão certinha do personagem, mas ali eles trabalham com muitos tons de cores dentro aqui do mesmo rosto. Então aqui, ó, certinho. E claro, como não poderia faltar, o mesmo brilho que a gente usou lá em cima, ele é válido aqui também. Só tenham em mente que quando está de frente, ele fica certinho aqui, ó, totalmente oval, totalmente simétrico. Quando você está de lado, a curva vai mudar um pouquinho, principalmente quando ela chega do outro lado. De um lado ela vai ser maior do que do outro. Tentar colocar cada uma delas. E esse aqui eu vou deixar sem. Com isso, a gente tem aí a prática do personagem olhando para o lado. A gente conseguiu rever os rostos também. A criação do olho. A gente fez um olho um pouquinho diferente hoje. E também a forma de você trabalhar as cores e trabalhar os formatos dos cabelos usando a sua mesma base.